Você disse o seguinte, gostaríamos de conquistar mais. Uhum. Foram 12 títulos na sua gestão, né, que vai terminar agora no final do ano. O que faltou, presidente, para conquistar mais? Sim, foram várias coisas que acabaram acontecendo que atrapalharam, né? A primeira delas, eu diria, foi a pandemia, né? A gente conseguiu em 2019 um ano mágico e quando a gente estava engatilhado, assim, eu acho que para ganhar muita coisa, teve aquele problema da pandemia, a paralisação do futebol, a saída do Jorge, que quis ir embora, que tinha, vamos dizer assim, uma liderança muito grande ali no futebol. A verdade é que, com todos os problemas que a gente teve, em 2020 a gente ainda foi campeão brasileiro, né? Rogério Ceni. Mas assim, tivemos ali, com aquelas paralisações, acabaram trazendo problemas bastante grandes ali na época da Libertadores e tal, porque você não mantém os teus jogadores jogando o tempo todo, então você tem paralisações, você para um campeonato, aí o jogador perde a forma, quando ele volta, às vezes tem lesão, e foi muito complicado ali. Aquilo ali foi um problema. A gente até engrenar de novo, perdemos alguma coisa. 2021, acho que faltou um detalhe ali naquela Libertadores. Acho que, se você for me perguntar das 3 finais, que eu estou aqui há 5 anos, né? Esse é o meu 6º ano, disputando a minha 6ª Libertadores. Mas assim, das 5 Libertadores anteriores, nós fomos para 3 finais. Isso. É interessante falar para as pessoas o seguinte, porque claro que a gente sempre quer mais, mas a Libertadores existia há 58 anos, quando eu me tornei presidente do Flamengo. E o Flamengo tinha disputado uma final. Exato. Uma final. Depois que a gente chegou lá, eu estou lá 5 anos, esse é o meu 6º. Nesses 5 anos nós disputamos 3 finais e ganhamos 2. E se você me perguntar qual foi o jogo que nós jogamos melhor e que talvez merecêssemos mais vencer, eu diria que foi o que a gente perdeu. Futebol é um negócio complicado, né? Eu concordo, eu acho que aquele jogo de Montevidéu o Flamengo jogou bem. Jogou melhor. Foi um jogo que a gente jogou muito melhor e, na minha maneira de ver, tivemos assim, a oportunidade de ganhar o jogo. Mas assim, é futebol, às vezes a bola entra, às vezes ela não entra, entendeu? Então, assim, tivemos muito perto de ganhar mais um título da Libertadores ali, como tivemos também perto de ganhar, fomos disputar a final da Copa do Brasil esse ano, podíamos ter ganho também a Copa do Brasil. O importante é que a gente está deixando uma equipe e um elenco sempre competitivo e sempre disputando. Tem horas que a gente vai conseguir vencer, horas que não. Mas uma coisa é certa, a gente tem um compromisso de deixar sempre o Flamengo competitivo e a gente vai estar brigando sempre. A saída do Jorge Jesus foi uma decepção e fundamental nesse processo que fez um trabalho vitorioso ter menos títulos do que se imaginava? Sim, é difícil a gente dizer como seria o desempenho dele se ele continuasse à frente do clube. Assim, porque a imagem que fica para nós é a imagem daquele time de 2019 e início de 2020, Exato. Que era um time quase que imbatível, né? Foi parado pela pandemia, né, presidente? Foi parado pela pandemia ali. Acabamos até com a pandemia atrapalhando um pouco, mas conseguimos ainda ganhar o Campeonato Carioca de 2020, mas aí também teve uma nova paralisação para o campeonato e ali foi complicado, porque a gente teve que buscar um novo técnico. A saída dele foi complicada, porque a gente conversou muito com ele para saber se ele ia ficar ou não. E ali ele tinha assumido o compromisso de ficar, não só comigo, e eu pedi para que ele fizesse esse compromisso então com todos os jogadores, porque a gente tinha perdido ali o Mundial na final. Ele falou, não, eu quero ficar aqui porque a gente vai ganhar de novo a Libertadores e vai ganhar o Mundial. Dessa vez a gente vai ganhar e eu quero ficar. Eu falei assim, então tá bom, então ok, fale isso na frente de todos os jogadores, que eu gostaria de assistir você falar isso para todos os jogadores. E ele foi ao meu lado, fez uma preleção lá para todos os jogadores, dizendo, estou permanecendo aqui, vou ficar. E aí, depois que ele fez isso, eu assinei o contrato com ele.
porque Sim. eu senti ele assim, um tanto quanto claudicante ali em relação à permanência no Flamengo, na hora que ele estava assinando o contrato comigo, algumas cláusulas que ele estava negociando no contrato, né? Bom, no momento que ele assumiu esse compromisso, eu falei, bom, então vamos assinar. Assinamos, terminamos ali o campeonato, teve uma pequena paralisação ali até o início do Campeonato Brasileiro, mas 3 dias depois, eu acho, ele ligou para mim e falou, olha, infelizmente, eu estou saindo, resolvi sair, tudo isso, e já tinha... E aí o presidente lá do Benfica veio, pegou ele, levou para lá de avião e tudo, a equipe técnica toda, e foram embora. E deixaram a gente numa situação complicada. Se a gente tivesse essa percepção, talvez a gente pudesse ter planejado melhor esse processo de transição. Isso foi chato, realmente foi chato. Sim. Mas compreendo, ele teve lá também as decisões dele, e ele colocou uma coisa que é muito difícil da gente combater, que ele disse que foi um problema de família. Quando você fala que botou família no meio, entendeu? É compreensível. Ele disse que teve problemas com a família, que ele precisava realmente voltar. É compreensível. Outro ponto importante da gente esclarecer, presidente, que se fala muito. O Landim ficou muito chateado com o Jesus, e enquanto o Landim estiver na presidência do Flamengo, o Jesus não voltará. Isso procede? Zero. Pelo contrário, em várias oportunidades a gente tentou contratá-lo de novo. É mesmo, presidente? Várias oportunidades. Inclusive, eu me lembro, e uma delas ficou patente, né? A época que a gente acabou contratando o Paulo Souza, a gente tinha tomado a decisão, né? O Renato tinha saído e eu falei para o Bruno e tínhamos técnicos, tínhamos visto alguns técnicos lá na área de scout, analisado lá o perfil deles e tudo, mas a nossa prioridade era o Jorge. E a gente achava que tinha alguma chance, porque o Jorge continuou, depois que saiu do Flamengo, a ter uma relação muito boa com muita gente lá, jogadores, com o pessoal da comissão técnica, tudo isso. E como ele ligava para as pessoas e dizia, tenho saudade aí, não sei o quê. Olha só. Bom, de repente, então, ele está disposto a vir. Aí quando eu falei pro Bruno e pro Marco, falei, vocês estão indo para Portugal, mas vocês estão proibidos de falar com qualquer pessoa antes de falar com o Jorge. Primeiro eu falo com o Jorge para saber se esse amor todo que ele tem pelo Flamengo, ele está disposto mesmo a romper. Ele estava na época lá no Benfica, se ele realmente vem para cá. E aí eles ficaram meio, eles até forçaram um pouco a barra para que ele desse uma posição e tudo isso. E eu me lembro que teve uma vez até que eu acho que ele estava suspenso, por algum motivo ele estava suspenso lá. E o João de Deus, que é o assistente dele, foi numa entrevista coletiva. Ele falou, olha, não tem a menor possibilidade da gente sair daqui, na verdade a gente vai continuar aqui, tudo isso e tal. Aí quando ele falou isso publicamente, né, aí eu falei, bom, então vocês estão liberados aí para ir atrás dos próximos técnicos, né? E foram, e no final a gente acabou contratando o Paulo Souza, e deu, acho que poucos dias depois que a gente acabou contratando o Paulo Souza, ele acabou saindo do Benfica. Nossa, isso gerou uma Não confusão. sei se você lembra. Lembro. Mas na verdade nós tentamos de tudo para contratá-lo, e outras oportunidades também, assim. Só que futebol tem isso, né? Às vezes ele está contratado em algum clube, está bem no clube, a gente aqui também está bem com o nosso técnico e tal, e às vezes não casa as coisas. Por exemplo, o caso do Tite, né? Vou falar aqui. Sim. O Tite eu conheci em 2019, que a CBF me convidou para ser o chefe da delegação do Brasil na Copa América de 2019, né? E eu tive uma relação muito próxima com o Tite ali, com o Edu Gaspar, que hoje está lá no Arsenal e tudo. A gente estava trabalhando ali junto durante um período ali de mais de um mês e tal. E eu sempre brincava com o Tite, né? Falava assim, Tite, um dia que você sair aí da seleção, a gente vai reeditar a nossa dupla vencedora aqui e tal, vamos continuar. Ele brincava comigo toda vez que encontrava, não, presidente, é claro e tal. Quando teve a saída dele da seleção, na verdade ele não tinha saído oficialmente da seleção,
mas a gente já sabia que, acabada a Copa, que ele provavelmente ia sair e tal, e a gente não foi adiante com o Dorival. Eu falei assim, ó, vamos dar uma sondada nele. Porra, vamos falar com ele. E aí, na época, ele falou, não, prometi para minha família que eu vou tirar um ano sabático, não vou trabalhar nem nada, não vou fazer nada. Então, eu falei, porra, então, tentamos, insistimos, mas não teve jogo ali naquele momento, né? E aí a gente deixou passar um tempo e contratamos lá e o outro técnico, né? E fomos o Vitor Pereira e tal. Aí quando a gente já estava mais no final do ano, né, na saída do São Paulo, a gente procurou ele de novo. E engraçado assim que ele falou assim, pô, presidente, eu cheguei a comentar com o senhor já que esse ano é um ano sabático e tal. Deu entrevistas falando isso. Esse ano é um ano sabático e tal. Eu falei assim, mas quem falou para você que eu tô te contratando para esse ano? Aí ele falou assim, não, eu entendi que o senhor estava querendo que eu assumisse o time na semana que vem. Eu falei, e eu tô. Então, é esse ano. Eu falei, não, é para preparar o ano que vem, porque eu entendo que para você fazer um bom ano que vem, é necessário que você chegue mais cedo, primeiro até para garantir a gente conseguir a vaga da Libertadores, que estava naquela época... Sim, não estava certo. Não estava certo. E para você conhecer melhor o elenco, já ir começando a identificar quais são as valências que a gente vai precisar ter, e quais são os jogadores que a gente vai precisar no planejamento do plantel do próximo ano. Aí ele falou, pô, presidente, eu não devia... Bem que eu falei que eu não devia ter conversado com o senhor. Mas ele acabou aceitando o convite, veio e foi muito bom, né? Que foi ótimo. Está dando certo, hein, presidente? O que falar de Tite agora nessa convivência profissional trabalhando? Ele é ótimo. Eu já conhecia ele é ótimo, assim, em todos os sentidos, né? Assim, em termos de conhecimento técnico, de futebol, ele tem uma característica que eu acho que é muito boa em todas as pessoas que trabalham como líderes de grupo. Ele é meritocrata. Ele é um sujeito em que ele acompanha o trabalho da equipe inteira, coloca os jogadores para competirem entre eles, ao mesmo tempo que ele cria um ambiente de grupo, ele coloca os jogadores para competir e os melhores jogam. Jogam os melhores, os que estiverem treinando melhor, desempenhando melhor, jogam. Independente de nome, independente da carreira que tenha, jogam melhor. E isso cria, vamos dizer assim, uma confiança e um respeito muito grande de todas as pessoas do grupo com ele. Além dele ser uma pessoa que tem um trato pessoal, um olhar para cada jogador muito bom, muito carinhoso, muito respeitoso. E isso é importante para o líder. Sim. Já dá para dizer que pós Jorge Jesus, que de fato marcou época, ele é o grande acerto da diretoria de futebol em termos de contratação de um treinador? Olha, sim, se eu for falar isso, era como se eu estivesse dizendo que alguns outros técnicos que a gente teve, que a gente não teria gostado desses técnicos. Mas eu vou te dizer, por exemplo, o Renato. Sim. O Renato foi, para mim, um grande técnico no período que ele passou pelo Flamengo. Em todos os sentidos também. Eu gostava de ver o Flamengo jogar no time do Renato. E o Renato tem aquele jeitão lá dele, meio brincalhão e tal. Sim, mas ele é um ótimo gestor de grupo e ele é disciplinador, ao contrário do que muitas pessoas podem imaginar pelo jeitão dele. Eu acho que ele foi bem, muito bem. Sim. Eu acho que o Ceni foi bem também. Se a gente for pegar, o Ceni foi muito bem no Flamengo. Então, assim, não estou dizendo que... Mas eu espero que, até por um conjunto de características do Tite, pela maturidade dele, pelo compromisso que ele tenha e pelo sucesso que a gente vem tendo com ele, eu espero que a gente consiga ficar muitos anos com ele no Flamengo. O Sampaoli é aquele que você esperava muito e que acabou não sendo o que imaginava, presidente? Então, eu confesso a você que eu tinha uma vontade
de trabalhar com o Sampaoli há muito tempo. Uhum. E no período em que a gente estava até sendo estando naquela candidatura alternativa lá em 2015, 2016, a gente chegou a procurar o Sampaoli, né? Porque era um técnico que estava lá na seleção do Chile, tinha tido lá aquele resultado importante lá na ganhar a Copa América pelo Chile, tudo aquilo. A gente achava que ele tinha um pouco a cara do Flamengo ali, né? Aquele jeitão dele todo. Assim, ele é um cara que conhece bastante futebol, mas assim, e ele montou uma equipe interessante, porque existiam pessoas próximas dele que faziam, vamos dizer assim, mais a parte de relacionamento de grupo, de liderança, vamos dizer assim, de equipe como um todo. O Jorge é um cara mais fechado, mais reservado, mais na dele. E tinha um sujeito que exercia muito esse papel e que, infelizmente, foi a pessoa que acabou se envolvendo naquele problema... Na agressão ao Pedro. Entendi. E ali, eu acho que houve, vamos dizer assim, e começou a desmoronar o processo. Houve uma ruptura ali. Houve uma ruptura, a gente tentou, de alguma forma, segurar. O momento que a gente estava vivendo também era um momento complicado para a gente poder fazer mudanças e tudo isso. Mas ali eu acho que houve um rompimento com a própria equipe. Eu acho que a equipe esperava que naquele momento ele ficasse mais ao lado da equipe, na minha percepção. Entendi. Hoje eu sinto que a equipe esperava que ele tivesse tido uma atitude um pouco diferente, e ele acabou que, eu acho que talvez por estar dividido, por ter sido alguém que ele trouxe, por alguém que ele tinha uma relação há muitos anos, ele não conseguiu fazer aquilo que talvez as pessoas esperassem dele, e isso gerou ali um problema que a gente acabou tendo que resolver da forma que resolveu. Presidente, já que estamos falando de técnico, Uhum. é inevitável a pergunta. Uhum. Por que o Dorival não teve o contrato renovado? Até hoje, as pessoas falam muito disso e tal. Falando como presidente do Flamengo, o que levou àquela decisão? Boa pergunta, cara. Assim, essa é uma pergunta que eu fujo dela há muito tempo. Desculpa, presidente, mas assim, o senhor começou a falar de técnico. Não, sabe por quê? Porque existem coisas que a gente mantém dentro do clube, né? Assim, né? A gente não vai contar as coisas que acontecem lá dentro. Sim. Vou tentar ser seletivo aqui. Sim, fique à vontade. Na explicação. Quando nós contratamos o Dorival, a gente contratou ele com um salário ligeiramente acima do que ele ganhava no Ceará, mas com um incentivo gigantesco em caso de vitória e de ganho de campeonato. Então, assim, a remuneração variável dele foi muito grande. Então, assim, ele falou, o Flamengo está nessa posição, o Flamengo tem uma equipe que está disputando a Copa do Brasil, está disputando Libertadores, está disputando o Campeonato Brasileiro e tem condições de ganhar todos os 3 campeonatos, né? Então é o seguinte, o que eu quero é ganhar esses campeonatos. Então você vai ter um salário um pouco só maior, mas se você entregar aquilo que eu espero, você vai ganhar muito. E pode estar certo que a remuneração que a gente deu por vitória em cada campeonato foi bastante significativa. Pra você ter ideia, por cada campeonato ele recebeu muito mais do que ele recebeu de salário até o final do ano, de prêmio. Quando começou a conversas para a renovação do contrato, o que a gente queria era manter, eu particularmente como gestor, o que eu queria era manter um incentivo semelhante. E aqui, quando eu chamei lá o Marco e o Bruno para entrarem nessa negociação, porque eu não discuto isso, quem discute é o Marco e o Bruno, dou as orientações do que eles têm que fazer.
eu deixei claros para eles que eu queria algo semelhante. Eu queria ali um técnico com faca nos dentes para poder ganhar as competições. O primeiro problema que a gente teve, e aí eu pedi para que isso fosse rediscutido, fosse falado e tal, é que o contrato que chegou era um contrato com 2 anos de duração e sem multa no caso de demissão. Então, o que acontece? Eu ia criar um incentivo exatamente ao contrário, João. O que eu chamo de incentivo perverso. Eu sei que é um profissional, ele não ia trabalhar para fazer isso e tudo, mas assim, é ruim quando você tem os incentivos mal alocados. Então, se você tem um contrato com um prazo determinado de 2 anos e o técnico vai mal, vamos supor, em abril, e você demite o técnico em abril, ele vai ter mais 1 ano e 8 meses de salário garantido, porque você demitiu em abril, você vai ter que pagar até o final do contrato. Tá? E acontece que, especificamente no caso do Dorival, tinha um problema, porque o Dorival ele já tinha entrado na justiça contra o Flamengo e já tinha tido, vamos dizer assim, um litígio com o Flamengo. Então isso era especialmente, vamos dizer assim, delicado no caso do Dorival. E eu pedi para que fosse explicado isso para ele. Falei, cara, olha, especificamente no teu caso é difícil, porque o Flamengo já foi muito criticado, porque teve que pagar uma indenização muito grande, fruto de uma demissão que ocorreu no passado em situação semelhante. Então, assim, vamos negociar uma multa no caso de demissão de ambas as partes. Se você quiser sair também, que era uma discussão que tinha, que era a discussão de, eventualmente, por o Flamengo ter ganho aquilo, dele ser levado para a seleção brasileira. Acabou sendo Fernando Diniz, mas já se falava muito isso. Sim. Então, essa multa era só unilateral, era só no caso do Flamengo, não era para ele. E a gente estava meio que também mordido. Você sabe que dizem que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Então, assim, a gente tinha visto esse troço acontecer também. Então, assim, a gente ficou assim, e a gente tinha acontecido com o Jorge Jesus, né? Sim. Então, assim, a gente ficou com um pouco de medo de levar esse troço adiante, como isso aí foi algo que eu falei assim, olha, vamos ver se isso... Eu diria que esse foi o maior problema que a gente teve. O maior problema foi a gente não conseguir alinhar interesse. E aí a gente foi partir para outra coisa. Tem outros detalhes também, que foi o lance, problemas de planejamento também, que eu não sei se ele teve participação direta ou não, mas alguns jogadores me disseram que teve nessa discussão, que teve uma situação assim que foi... Eu estava descendo, a gente quando ganhou as 2 taças, a gente andou num carro de som, foi mostrar ali na 1º de março, fizemos lá um desfile e tudo. E aquilo ali era meados de novembro, eu acho. E eu me lembro do Léo Pereira, quando ele estava descendo do carro, ele me cumprimentou e falou assim, pô, presidente tal, um grande abraço para o senhor, eu queria te desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo. E como é que é essa história, Feliz Natal, Feliz Ano Novo? Como é que é essa história aqui, gente? A gente vai se ver antes disso? Não, é que a gente já teve uma conversa aqui com a comissão, com não sei o que e tal, e nós vamos estar liberados até o dia 4 de janeiro. Eu falei, como é que é? Eita. Eu tive que intervir na história. Nós íamos disputar em 2023 Recopa, Supercopa, Mundial, tudo. E a gente precisava ter... Então ali eu fui procurar, e aí começaram a falar que a comissão tinha concordado, porque os jogadores tinham pressionado, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, também seria algo que eu teria que acertar em caso da gente contratualmente acabar se ajustando com o Dorival, algo que pelo menos
2 jogadores me disseram que ele tinha participado da discussão, apesar de eu não ter conversado com ele e não ter nada estabelecido, mas que ele também teria concordado com isso. Mas assim, eu diria que o principal foi a gente de fato não ter conseguido um alinhamento de objetivos na contratação. Além do valor do salário que ele solicitou, era um salário fixo garantido muito maior. Quando na verdade a gente preferia que fosse um salário um pouco menor, mas com ganhos bastante grandes de performance, caso a gente viesse a ter, conforme tinha sido a contratação do ano anterior. Perfeito. Importante esclarecimento aqui no podcast Fala João. Presidente, outra pergunta aqui muito feita pelo torcedor. O seu mandato termina no dia 31 de dezembro. Mas deixa eu só terminar falando uma última coisa. Pode, ficar à vontade. Cara, para desmistificar isso, porque falam, eu gosto muito do Dorival. Sim. Muito, quero deixar registrado isso aqui. E a gente agradece a ele demais. O fato da gente não ter chegado, vamos dizer assim, a um acordo de alinhamento, de visões. Muita gente fala muita coisa para poder destruir a relação. Eu gosto demais dele. Acho ele uma pessoa fantástica, ótima. Quero deixar isso aqui registrado. Importante esclarecer. Seu mandato termina no dia 31 de dezembro. Termina. Perfeito. Será que a história de um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo também irá terminar no dia 31 de dezembro? Um narrador um dia disse o seguinte, presidente Rodolfo Landim: Gabriel Barbosa, na galeria dos imortais rubro-negros, ele é o escolhido, o predestinado. E o que ele fez está registrado aí. Mas houve uma reviravolta nessa história. E a situação do Gabigol, presidente, que tem contrato até o último dia do seu mandato? Pois é. Essa é uma discussão que a gente vem tendo com ele já há algum tempo. E ela envolve basicamente 2 coisas, né? O valor do contrato e também o prazo do contrato. E eu acho que isso é fruto, vamos dizer assim, do momento que a gente está vivendo. A gente já procurou o Gabriel, fez uma oferta para ele. E essa oferta talvez não atenda, vamos dizer assim, aos interesses dele. E se não atender, o caminho natural dele vai ser, quando chegar ao final do ano, ele tiver o passe livre, ele poder escolher para onde ele vai. Se ele tiver alguma oferta melhor, ele vai poder ir. Sim, o Flamengo faz isso, já fez isso com vários jogadores. Por exemplo, assim, o Diego Ribas, o Diego Alves, por exemplo, chegaram ao final do contrato deles e renovaram por mais um tempo conosco. Foi oferecido para eles um contrato, eles renovaram. Felipe Luiz, a mesma coisa. Ao final do contrato do Gabriel, a gente pode oferecer para ele uma proposta que ele pode ficar interessado ou não. A gente fez isso para o Everton Ribeiro. A gente adora o Everton Ribeiro. Foi um jogador também que fez parte dessa galeria. Histórico, não. E um profissional exemplar em todos os sentidos, cara. Assim, dentro, fora de campo. Um rapaz de ouro, esse menino. Mas assim, ele teve uma oferta melhor. Uma oferta que deram para ele, acho que de 3 anos de contrato e tal, que, assim, pelas análises da gente de risco e tudo, a gente achou que alguém fez uma oferta melhor do que a gente. Ele é um profissional e saiu. Eu não sei, vai depender das ofertas, eu acho que o Gabriel tiver. E se ele vai estar feliz querendo continuar no Flamengo. O Flamengo já fez a oferta dele. O Flamengo já fez. O Flamengo fez oferta para ele. Ou seja, depende dele.
Depende dele. Agora ele pode dizer que a oferta não atende a ele. E aí eu acho que é um direito dele. Ele é um profissional. Ele tá, a partir do dia 1º de julho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Ele vai ter que jogar mais 6 meses, mas ele assina um pré-contrato com qualquer outro clube. Faltam poucos dias para ele poder assinar um pré-contrato, inclusive. Mas assim, o que ele tinha de expectativa em cima de valores e de prazo de contrato, o Flamengo não aceitou. Entendi. E fez uma outra proposta que agora depende dele. Depende dele. A situação do doping não, né? Ele não foi dopado. Ele não foi dopado. Ele foi acusado de tentar impedir a realização do exame antidoping. Ele não estava dopado, é bom esclarecer isso. Não, inclusive fez exame de sangue. Exatamente. Tudo, ele foi denunciado por não colaborar, segundo os fiscais, né? Até que ponto essa situação preocupa e interfere nesse processo, presidente? Sempre preocupa um pouco, apesar da gente ter a certeza da inocência dele. A gente já falou publicamente. Você pode dizer que ele talvez não tenha sido, vamos dizer assim, muito colaborativo durante o processo todo lá as pessoas foram lá colher as amostras e tudo isso dele. Ok, mas daí para tentar encaixar ele dizendo que ele está tentando fraudar o processo, eu acho que é indefensável. Eu acho que nem sei como, mas acabou que ele acabou perdendo de 5-4, que é uma decisão muito dividida, mas foi recorrido lá para o CAS e já conseguiu eliminar, mas ainda não julgou definitivo lá no CAS. Mas eu tenho assim quase uma certeza, eu diria, uma expectativa altíssima, quase uma certeza de que isso não será um problema. Mas sem dúvida deixa no ar uma dificuldade até para ele buscar um outro clube nesse período enquanto isso não for resolvido, porque qualquer outro clube, eu imagino, vai ficar também um pouco preocupado com o resultado final desse julgamento. Né? Ele está jogando sob efeito suspensivo. Isso. E a punição vai até abril de 2025. Perfeitamente. Será, presidente? Olha a virada, Gabriel. Será que teremos outra virada? E o gol do Tetra? Você poder narrar daquele jeito de novo, hein? Será, presidente? Poxa, que seria ótimo. Assim, eu torço muito por ele. Acho, como você falou, que ele já está com a história dele garantida, vamos dizer assim, no Flamengo. Assim, o nome dele está registrado aí entre os grandes ídolos e dessa juventude, dessa garotada, com certeza. Tudo o que a gente espera é que ele consiga retornar ao seu melhor futebol, que ele volte a brilhar e tal, marcar os gols dele, tudo isso que é muito importante para tudo, para ele e para o Flamengo também.